Bom, hoje nós vamos falar de ortografia. Muita gente fala assim, professor, ortografia é fácil. Mas existem algumas letrinhas, que eu vou falar hoje aqui, que alguns dígrafos, que deixam muitas pessoas de cabelo em pé, até porque a língua portuguesa ela é vasta. E claro que a leitura ela vai ajudar a cada um de nós a melhorar a nossa ortografia. Mas existe um princípio, é esse princípio que eu vou falar para você hoje. Bom, hoje nós vamos falar da ortografia do SC, S cedilha, XC e XS. Então vamos seguir uma linha de raciocínio para que você possa compreender melhor. Primeiro, pela regra, segundo as regras ortográficas da língua, o cedilha, que nós usamos muito, é usado com A, O e U. Então vamos lá, para a gente recapitular. Faça, faço, açúcar. É assim que nós usamos o cedilha. Essa regra, ela vai valer para tudo. Lembrando do que a gente está ensinando agora para vocês. Já para a vogal I, eu até coloquei em maiúsculo, né, em caixa alta, como se fosse em caixa alta, né, para você diferenciar do rosinha que eu tinha colocado. I e é apenas usado o C, que tem o som de S. Lembrando que essas palavras aqui, todas essas, elas têm um fonema S, que muitas falam SS, mas eu coloquei ali em barra para você entender que é um fonema, porque se fosse fonema Z, eu teria colocado Z. Então, ela tem um fonema S. Então, a regra diz que quando a vogal for I ou E, nós usamos com som de S, sem o cedilha, ó. Saci, Marcela, né? Então, que eu não ia colocar um cedilha ali no Marcela, coitado do Marcela, né? Então, quer dizer, do Marcela não, da Marcela, tadinha da Marcela, não estou falando assim dela, né? Então gente, como eu falei para vocês, lembrou da regra? A, O e U, lembrou? Que nós usamos o som de cedilha, e é o som de S que nós colocamos o cedilha, e quando tiver a vogal I ou E, a gente coloca o C, o som de S também, tudo som de S, tudo som de S. Agora sim, nós vamos ver os nossos dígrafos. Lembrando que todas essas palavras, elas são dígrafos consonantais, ou seja, duas letras que representam um fonema. E qual fonema que ela representa, professora? S. Esse mesmo fonema do cedilha e do C que eu acabei de falar. Ela representa o fonema S. Professora, S, SS, para ficar melhor para você? Você tem dificuldade? SS, porque às vezes se eu coloco um S, tem gente que vai falar casa. Não, casa não representa o fonema S, casa representa o fonema Z. É o S, gente, tá bom? Fica ligado. Então, qualquer palavra que eu for mencionar aqui, mesmo com dígrafo, eu vou falar com o som de S. Sendo que tem uma regrinha muito pequena, mas que você vai ficar ligado. Lembrando do que eu falei para vocês, olha, descer, que são, no caso, ó, vou botar até aqui, ó, o verbo, são verbos, descer e nascer. Quando eu compro esses verbos, na nomenclatura deles, olha, como é que eu falo? SC, SC. Geralmente é usado o SC em verbos, descer, nascer. Professora, só em verbos? Não. Existem termos que nós chamamos de eruditos, que são termos que veio lá de trás, por exemplo, acréscimo, assessorista, consciência, plebiscito, tá vendo? Isso tudo são termos eruditos. Mas, como eu falei, eles têm um som de S. Mas quando eles puderem, a regra, quando eles puderem ser flexionados, o que é flexionar? O verbo descer e nascer, eu vou conjugá-lo. Flexionar é conjugar. Aí eu vou ter que mudar. Eu vou ter que colocar com o cedilha, porque tem aquela regra aqui, ó, que eu falei para você, ó. Lembra da regra do descer? A UE. A UE aqui, ó, do Marcela. Tá vendo? Então, ó, olha o E. Então é sem o cedilha. Só que quando eu flexiono, olha como é que ele transforma. Desço, ó, que vem para essa regra daqui, ó, do O. Desça, que vem para essa regra daqui.
Você tá vendo? Como é que tem a ver? Tá ligado nisso? Então, quando eu flexionar esses verbos, eles vão ter que ser nasço, nasça. Nasço, nasça. Quase que eu... Então, gente, ficou ligado? Agora tem o XC. Professora, XC, isso, você usa demais, quer ver? Exceto. O professor adora colocar exceto. Quer ver uma prova sem o exceto? Não é uma prova. Não é verdade? Se eu não colocar tudo bonitinho, exceto... Oh, meu Deus, que delícia. Aí eu acabo com a cabeça do aluno. Poxa, eu estava indo bem, veio esse exceto para acabar com a minha vida. Pois é, eu gosto. Eu gosto. Então, olha só, gente. Nós, XC são dígrafos, né, com som de S. Lembra que é S, tá? Com som de S. Então, não é exceto, não, tá? É exceto. De novo comigo. Exceto. Aqui tá, ó. É exceção. Exceção, com som de S. Aqui é excêntrico, com som de S. Aí, eu também tenho o XS. Professora, XS, onde que eu uso esse XS na vida, professora? Ele também é um termo erudito. É claro que eu não tenho como chegar para você e falar para você, olha só, você tem que decorar tudo, você tem que ler. Algumas palavras são do seu uso, mas algumas palavras realmente vocês não têm muito acesso. Como nós vamos ter mais acesso? Lendo. Só que lembrando da regra que eu falei para você. Quando você olha para essa regra, você imagina, fala assim, não, tem alguma coisa que pode ser que esteja certo. Porque essas palavras, por exemplo, essa palavra aqui, estudar. Muita gente, ao lê-la, podia falar assim, estudar. Podia falar assim, né? Só que não. Quando nós estamos falando de dígrafos, elas têm um som. Então, por exemplo, eu nunca poderia falar essa palavra estudar. Eu tenho que falar com o dígrafo. E o dígrafo é estudar, que quer dizer transpirar, para você que está curioso para saber o que é e está suando aí de nervoso porque não está conseguindo entender o que significa estudar. Agora eu falei para você, para de suar, estudar é suar, pronto. Então, transpirar, fica mais bonito, né? Transpirar, fica mais elegante, né? Então, gente, lembrando que não é só essa palavra, existem outras palavras, mas que essas são as mais comuns. Então, lembrando dessa regra do A, O e U, lembrando da regra do E e do I, que aqui não são dígrafos, mas quando traz para essa ideia aqui dos dígrafos consonantais, elas carregam esse mesmo princípio, ok? É isso aí.